Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do. Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também tá bem. Passaram bem o final de semana? A prof também, trabalhando, né? Mas, bem, então vamos lá. Hoje, vamos para mais uma aula de matemática. A prof vai retomar sobre números decimais até as operações de multiplicação de números decimais. Por quê? Porque o próximo conteúdo é divisão de números decimais. E a divisão, ela é um pouquinho mais complicadinha, certo? Então, a prof quer retomar até aqui, para a gente poder ficar somente na divisão, certo? Na divisão de números decimais. Ela é um pouquinho mais complicadinha, um pouquinho de fazer, mas por isso que a prof quer ficar um tempinho nisso para que vocês entendam bem como é que funciona, certo? Então, vamos lá. A prof fez aqui uma apresentação em PowerPoint para a gente retomar. Então, vamos lá. Números decimais. Então, a gente sabe que nós temos aqui as unidades simples, as unidades de milhar, que é o nosso quadro posicional, certo? Então, nós temos lá as unidades simples, as dezenas, as centenas, a unidade de milhar. E aqui nós temos a vírgula, né? Aqui que é a vírgula decimal. Então, depois das unidades simples, a gente tem o espacinho da vírgula, certo? E aí nós temos os décimos, os centésimos e os milésimos, certo? Esse ponto aqui é o ponto só que separa, né, uma ordem da outra, vamos dizer, né? Uma classe da outra, a classe de milhar e a classe das unidades simples, certo? É contado de 3 em 3. Então, vamos lá. Os números decimais, eles são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal, separados por vírgula. Então, claro, a parte inteira está aqui antes da vírgula e a parte decimal está depois da vírgula, certo? De modo geral, dizemos que números decimais, eles não são inteiros, pois eles representam quantidades quebradas, ou seja, partes fracionadas de um número inteiro. Ele vai as partezinhas quebradinhas daquele número. Então, o que são números decimais? Os números decimais têm como principal característica a presença da vírgula. Se tem vírgula, é número decimal, certo? Assim como os números inteiros, os decimais também utilizam o sistema de numeração decimal, ou seja, podemos diferenciar os números pela posição em que os algarismos se encontram. Então, podemos, né, diferenciar os números aqui, ó, pela posição que eles se encontram. Eles estão depois da vírgula, eles são decimais. Eles estão primeiro, antes da vírgula, números inteiros, certo? Os números decimais aparecem com frequência em nosso dia a dia, como ao realizar compras em um supermercado ou abastecer o carro. Assim, é importante entender como funciona o sistema de posição e, consequentemente, a nomenclatura desses números, quer dizer, o nome deles. Veja os exemplos. Vamos analisar o número 5 inteiros, né? 4.561. 5 é a parte inteira,
Olha lá, 5 é a parte inteira, tá lá, ó, antes da vírgula. O 4 é o décimos. O 5 é o centésimo. O 6 é o milésimos. E o 1 aqui, ó, ele é o décimo de milésimos. Aí ele começa de novo. Décimo de milésimos, centésimos de milésimos e milésimos de milésimos. Então, ele vai continuando a sequência. Veja que o algarismo 5 aparece 2 vezes no número. Entretanto, ele representa quantidade diferente, certo? O 5, aqui está o 5, ó, aqui é a parte inteira, indica 5 unidades. Enquanto os números que estão à direita da vírgula, né, depois da vírgula, representam frações de 1 inteiro. Assim, a leitura do número deve ser feita da seguinte maneira: 5 inteiros, 4.561 décimos de milésimos, certo? Então, a gente tem que usar o décimo de milésimos, que é onde o 1 está. O último número, ó, décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, certo? Na nossa tabela, a gente entra em unidades de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, né? Aqui a gente usa décimos de milésimos, centésimos de milésimos, milésimos de milésimos. Nós vamos fazendo assim, certo? Veja aqui, à esquerda da vírgula, sempre se encontra a parte inteira, ó, tá aqui. Sempre primeiro, antes da vírgula, a parte inteira. Observe agora que quando o algarismo 0 é colocado nos décimos, centésimos ou milésimos, e assim por diante, não muda o número, gente. Desde que não exista nenhum número à direita desse 0. Então, assim, não tem nenhum número aqui, ó, só tem 0, ó. 3,000 é igual a 3. Né? Vai repetir o 3, porque os zeros não há valor algum. O 5, ó, vírgula 0 é igual a 5. Por quê? Porque todas as unidades aqui, os décimos, os centésimos, milésimos, é tudo 0. Então, não vai contar a mesma coisa aqui. Agora, se tivesse um 1, já ia contar, né? Já ia contar 3 inteiros e 100 milésimos, certo? Ia ser assim. Aí ia contar, mas como é 0, não conta. Adição. A adição de números decimais é definida como a adição de números inteiros. É a mesma coisa. Devemos somar parte inteira com parte inteira, décimos com décimos, centésimo com centésimos e milésimos com milésimos. Em outras palavras, devemos colocar vírgula embaixo de vírgula, aquilo que a prof já explicou. Na adição, eu faço a soma normal, como a gente sabe fazer, e só coloco vírgula embaixo de vírgula, ó. Certo? A subtração também. A subtração entre dois números decimais se dá da mesma forma que a adição. A mesma, igual, né? Só operamos parte inteira com parte inteira, décimos com décimos, centésimos com centésimos, milésimos com milésimos. Olha lá o exemplo. Eu só tenho que olhar o quê? A posição da vírgula, porque eu vou colocar a vírgula embaixo de vírgula, certo? E a multiplicação? A multiplicação entre dois números decimais é realizada de maneira bem parecida com a nossa multiplicação normal, né? Ao final, somamos a quantidade de casas decimais de dois números e colocamos essas casas decimais no resultado. Então, ó, a gente faz a multiplicação aqui, ó, igualzinha a gente aprendeu a fazer. Igualzinha, né? A gente faz igual a que a gente aprendeu a fazer. Só que depois, o que eu tenho que fazer? Ver a minha vírgula, certo? Ó, vou colocar a vírgula. Aqui eu tenho um número aqui antes da vírgula, ó, a vírgula vem aqui, certo? Então, gente, era isso que a prof queria explicar para vocês, certo? Eu não entrei aqui nessa parte ainda com vocês de mais números em cima aqui eu só entrei com um número inteiro, né, na multiplicação, mas eu vou entrar com vocês na multiplicação assim também. Só eu quero primeiro dar a divisão, para que vocês entendam bem a divisão, para depois a gente vir pegar multiplicação e divisão, certo? A multiplicação, ela continua praticamente
quase da mesma forma. Eu só tenho que lembrar sobre a vírgula, né? E a divisão, ela já é bem diferente. Então, a gente precisa ter mais um tempo na divisão. Então, a prof explicou as operações dos números decimais de adição, de subtração e da multiplicação. E hoje entramos na divisão com números decimais. Primeiro, existem 3 regras muito simples, certo? Na divisão de números decimais. A primeira, que é igualar as casas decimais. A segunda, eliminar as vírgulas. E a terceira, eliminar os zeros que ficam à esquerda do número, certo? Vou dar um exemplo. Ali na apostila, antes de eu dar o exemplo, deixa eu explicar uma coisinha. Ali na apostila, a prof vai mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Aqui na apostila, eu tenho um exemplo aqui, só que a prof prefere fazer no quadro, igualzinho foi o MMC, certo? Então, eu prefiro explicar no quadro, que assim a gente pula esse exemplo ali, e a prof faz esse exemplo no quadro, que eu acho mais simples, certo? Então, ali, ó, diz assim, já vimos divisões entre os números naturais. E naquela ocasião, parávamos a operação da divisão quando o resto era menor que o divisor. Acabava, que sobrava resto, a gente acabava. Agora, usando o que já sabemos sobre os números decimais, podemos continuar esse tipo de operação. Então, a prof vai voltar aqui. Então, gente, a prof queria começar ali, mas eu vou parar porque eu vou fazer no quadro. Prefiro porque assim eu vou explicando as regras que eu acabei de falar e como que a gente divide um número decimal, certo? Então, olha só, deixa a prof puxar aqui para ficar mais pertinho para vocês, para que todo mundo possa ver, né? Então, tá aqui. Como o exemplo da apostila diz, vamos lá. 5 divididos por 4. Então, aqui não tem vírgula, aqui não tem zero, é de 2 números inteiros, certo? Então, como é que eu faço? Eu já sei que 1 vezes 4 é 4. Então, vai sobrar 1. Numa conta normal de divisão, como a gente aprendeu, a gente para aqui. Acabou minha divisão. Mas no número decimal, não. Certo? No número decimal, ó, notem, prestem bastante atenção que eu não tenho que igualar as casas. Ó, aqui tem um número e aqui tem um número. Então, eu não preciso igualar. Não preciso deixar igual. Já tá igual, né? Aqui, o dividendo tem um número e o divisor tem um número. Então, já estão iguais. Certo? Só que aqui, agora, na divisão com número decimal, eu posso continuar essa divisão. Prof, como? Simples. O que eu vou fazer? Para eu continuar, estão vendo que não tem mais nada para baixar aqui, certo? Então, eu vou colocar uma vírgula. Quando eu coloco uma vírgula aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um zero. E acrescentei um zero. Agora dá para eu dividir. 10 é maior do que 4. E aí eu continuo ela normal. Já coloquei a vírgula, preenchi com zero. Certo? Então, agora, eu vou continuar. 2 vezes 4, 8. Vai sobrar 2. Prof, mas e agora? Agora eu já coloquei a dúvida, a vírgula. Agora, o que eu faço? Eu continuo normal. 2 é menor que 0. Como eu já coloquei a vírgula, então eu posso colocar mais um 0 aqui. Certo? Eu já coloquei a vírgula. Certo? Então eu posso colocar mais um 0. Que aí dá 5. 5 vezes 4, 20. E aí,
a minha divisão dá exata, certo? Então, se eu já coloquei a vírgula aqui, é como se eu estivesse abrindo uma porta para outros números, né? Para os números decimais, certo? Então, aí eu posso colocar o primeiro zero aqui e depois, se precisar, eu posso pôr mais um zero aqui. Só que cada vez que eu ponho um zero aqui, eu posso continuar aqui, certo? Entenderam isso? É o exemplo que está na apostila. Agora, deixa a prof pegar um outro exemplo aqui. Vamos ver se tem algum de vírgula. Não, não tem mais nenhum de vírgula. Mas a prof vai fazer os exercícios ali da página 92. Vou fazer o exercício 1 para a gente ir treinando, certo? Depois eu falo sobre as regrinhas. Então, olha só. Vamos lá. Continuando aqui com a prof, então. Lá na página 92, tem o exercício 1. Quais os resultados das divisões a seguir? Então, eu tenho lá 1 dividido por 4. Então, olhem lá. 1 é menor do que 4. Meu Deus, prof, como é que eu vou fazer isso agora? 1 é menor do que o 4, como é que eu vou fazer? Simples. Coloco um zero aqui e coloco uma vírgula. Coloquei uma vírgula, eu vou colocar um zero ali também. Certo? Agora eu posso dividir, que dá 2. 2 vezes 4, 8. Sobrou 2. E eu posso colocar mais um zero aqui também, que aí dá 5, que dá 20 igual. Então, gente, quando o número é menor, eu coloco o zero na frente. E a vírgula. Eu não posso esquecer da vírgula. Certo? Então, eu coloco o zero e eu tenho que colocar a vírgula aqui para colocar um zero aqui também. Certo? Então, coloquei lá o zero, coloco um zero aqui também. E aí a vírgula para eu poder continuar. Certo? Essa foi a A. Deixa eu marcar aqui. Vamos para a B. A B. Olha lá. E aí, gente? Como é que a gente faz? Então, 1 dividido por 20. Meu Deus, como é que eu vou tirar 20 de 1? Não tenho como? Claro que eu tenho. Na decimal eu tenho. Então, eu vou lá, coloco um zero aqui, um zero aqui. Nossa, prof, mas 10 ainda é menor. Então, o que eu faço? Vírgula e mais um zero e um zero aqui. Agora sim. Agora, 100 eu consigo dividir por 20, que dá 5. 5 vezes 20, 100. Que não sobra nada. Certo? Então, gente, ó, coloquei um zero aqui, um zero aqui. Vírgula. Eu tenho que pôr a vírgula. Por quê? Porque não deu. Não deu. 10 é menor. Então, coloco a vírgula. Aí, eu coloco um zero aqui e coloco mais um zero aqui. Agora deu. Certo? Vamos lá para outra. Já vão fazendo junto aí o exercício, hein, gente? Da página 92. Vamos lá para a C. A C agora. A C é 31 divididos por 5. Olha só, agora o 31 ficou mais fácil, né? Por quê? Porque 31 eu consigo dividir por 5, que dá quanto? 6. 6 vezes 5, 30. Sobrou 1. E aí? Sobrou 1. Como é que eu faço para deixar ela exata? Vírgula e acrescento o quê? Um zero, para eu poder continuar. Certo? Então, aqui agora dá 2. 2 vezes 5, 10. Olha lá. Certo? Então, quando não dá para eu continuar, eu coloco a vírgula. E aí, sim, eu posso continuar. Coloco a vírgula e, claro, não posso esquecer do zero ali. Se eu coloco
a vírgula aqui, eu tenho que pôr um zero aqui. Certo? AD. AD é 4, agora é o contrário, divididos por 5. Olha lá, 4 divididos por 5. Ah, e o 4 é menor do que 5. O que eu vou fazer? Simples. Coloco um zero. Coloquei um zero aqui, coloco outro zero aqui. Olha lá, tem que fazer tudo igual. Agora sim. Agora 40 eu divido por 5. Mas eu preciso continuar, prof. Como é que eu continuo? Coloco a vírgula. E aí? 8 vezes 5, 40. Olha lá. Prontinho. Certo? Por que eu coloco a vírgula? Porque eu coloquei uma casa aqui que não tinha aqui. Então, eu coloco a vírgula para eu poder continuar. Certo? Vamos lá para a E. A E é 301 divididos por 2. Ah, que legal, olha só, prof. Agora eu consigo, né, pegar o 30, ou só o 3. Claro que eu consigo. Consigo pegar só o 3 se eu quiser. Então, eu posso fazer 1 vezes 2, 2, sobrou 1. Abaixo 0, ó. Até aqui normal, né? Dá 5. 5 vezes 2, 10. Ah, prof, mas agora deu 0. Sim, mas eu ainda tenho que abaixar 1. E aí? Como é que eu faço com 1 agora? Como é que eu faço com 1? Ih, prof, e agora? Como é que eu faço com 1? Se o 1 está aqui e o 1 é menor que 2, o que eu tenho que fazer? Tenho que preencher essa casa, porque o 1 não deu. O 1 não dá. Então, eu preencho essa casa. E coloco a vírgula. Coloquei a vírgula, acrescento um zero. Certo? Então, ó, só 1 não dá. Para eu poder acrescentar um zero aqui, eu tenho que acrescentar um zero aqui. Um zero aqui e um zero aqui. Agora dá. Só que para eu continuar, eu tenho que pôr a vírgula. Certo? Então, ó, o 1 não deu. Olha lá, deixa a prof voltar aqui. O 1 não deu. Aí o 1 não dá. E aí, o que eu faço? Ah, coloco um zero aqui e coloco um zero aqui. Ah, agora dá. Mas como é que eu vou continuar? Ah, coloco a vírgula. Coloquei a vírgula. Agora eu posso continuar. Que dá 5. 5 vezes 2, 10. Certo? Então, para eu poder continuar, eu tenho que pôr a vírgula. Certo? Eu preencho um zero aqui com um zero aqui, mas eu tenho que pôr a vírgula para eu continuar. Vamos lá para a F. A F é 15 divididos por 2. Vamos lá. Aqui eu sei o 15 dá para eu dividir por 2 perfeitamente. Que dá 7 vezes 2 dá 14. Que sobra 1. Olha lá, de novo. E agora? E agora? O que eu faço? Então, olha lá, sobrou 1. Mas, gente, presta atenção. Qual que é a diferença dessa para essa? Que essa daqui, eu abaixei o 1, ó. Eu abaixei 1, certo? Então, se eu abaixei 1, eu coloco um zero aqui e coloco um zero aqui. Por quê? Porque eu abaixei ele, ó. Saiu da mesma conta. Então, eu tive que pôr um zero aqui e um zero aqui. Agora, aqui não precisa. Aqui foi a resposta. Se aqui é a resposta, eu não tenho mais nada para baixar. Então, o que eu faço? Eu só coloco a vírgula. E aí, sim, eu coloco o zero. Por quê? Porque não baixou. É a resposta. Certo? Aí, eu continuo a minha divisão. Certo? Então, eu tenho que cuidar. Quando eu abaixo, como é o caso do 1 aqui, eu tenho que pôr um zero aqui e eu tenho que pôr um zero aqui. Por quê? Porque eu tirei daqui de cima. Ó, eu baixei. Então, se eu ponho um zero aqui, eu também tenho que pôr um zero aqui.
certo? Diferente dessa aqui. Essa daqui foi o resultado, ó. Sobrou 1, foi a sobra. Então, na sobra, eu não vou pôr 0. Eu vou pôr só a vírgula, certo? E vou pôr o 0 só aqui depois que eu pôr a vírgula. Eu não preciso colocar um 0 aqui, como eu coloquei aqui. Porque é o resultado. É o resto, é o que sobra. Certo? Bom, gente, deixa a prof colocar aqui. Ah, já deixa a prof colocar aqui autocorreção. Coloquem aí também. Hoje é dia 16/9. Coloquem aí. Certo? E assim, gente, eu sei que é a primeira explicação, né? E a prof explicou assim mesmo. Então, gente, não se preocupem, nós vamos ter mais aulas sobre isso, mais explicação sobre isso. Agora, voltando àquilo que a prof falou no início das regras, eu vou explicar. Olhem só, presta atenção. Aqui são de números naturais, ó, não tem vírgula, nem no dividendo e nem no divisor, certo? Então, a prof vai explicar agora sobre as regrinhas. Então, olha só. A prof tem um número lá. 7,5 divididos por 3. Primeira coisa, primeira regra. Igualar as casas decimais. Então, aqui eu tenho 1 inteiro e 5 décimos. E aqui eu só tenho 3 inteiros. Então, para igualar, eu tenho que acrescentar uma vírgula e acrescentar um 0. Igualei. Certo? Igualei as casas, ó. 7 inteiros, 5 décimos, 3 inteiros e 0 décimos, vamos dizer assim. Mas eu igualei. O que eu faço? Segunda regra. Tenho que eliminar as vírgulas. E aí, o que eu faço? Eu elimino a vírgula. Igualei as casas, eu posso eliminar as vírgulas, certo? E agora, eu posso sim, né, ir para a terceira regra, que é tirar os zeros à esquerda, isto é, que vem antes. Tem algum zero aqui que vem antes? Não. Então, eu não preciso fazer essa regra. Por quê? Porque não tem zero à esquerda. Certo? Só tenho 0 à direita. E agora eu vou fazer a minha conta normal. Então, 75 divididos por 30, que dá 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Vai sobrar 15. Ai, mas 15 é menor que 30. E aí? 15 é menor que 30. O que é que eu faço? Eu coloco, lembrando, ó, é o resultado. Se é o resultado, eu não preciso pôr 0. Eu somente ponho a vírgula. E aí eu acrescento 0. Eu não preciso colocar o 0 aqui, porque é o resultado. Então, eu coloco a vírgula aqui e aqui. 150. Ah! Agora sim, agora dá. E agora eu posso continuar. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. Que não sobra nada. Certo? Então, aí estão as regrinhas que a prof falou. Tenho que lembrar muito dessas regras. Então, era isso. Então, ficamos por aqui. Ó, beijos, se cuidem e até o nosso próximo vídeo.